Bem-vindos a esta edição de Cunho Taurino, em que se vai falar basicamente de toureio a pé. O tema é titulado como Toureio a pé, conversando. Já iremos desenvolver esse tema. Para já resta também acrescentar que, sob o alto patrocínio da Câmara Municipal de Azambuja, no seu mês de cultura taurina, na sua organização tradicional ao longo de tantos anos, onde também a feira tem o apanágio de agentes da Festa de Touros, a verdade é que temos este colóquio com a organização da Pousada do Campino e Escola de Toureio, duas instituições, podemos dizer já, com a sua vida própria e que devem ser motivo de orgulho para as agentes de Azambuja. Comigo e para este colóquio estão convidados e compareceram, e eu passo a apresentar. Eles já falarão deles próprios. O matador de touros Nuno Casquinha, que tenho aqui à minha direita. Tenho também, e por antiguidade, um ainda jovem, os toureiros são sempre jovens, Paulo Sérgio, foi aluno da Escola de Toureio aqui de Azambuja, foi novilheiro e também acabou por assinar momentos de que os azambujenses se orgulham. Está ali no topo da mesa. Boa tarde. E à minha esquerda está um jovem em quem se depositam muitas esperanças, é um novilheiro ainda sem picadores, já falaremos também desses pequenos detalhes. João Dalva, assim se anuncia, e ele também já explicará esse apelido Dalva, para que não restem dúvidas e que ao longo dos muitos anos que cá andarás, as pessoas sempre recordem este teu nome artístico. Seja também bem-vindo Nuno Casquinha, bem-vindo todos, e vamos em frente. E porquê conversando? Penso que nos tempos que passam, a maioria esmagadora das pessoas, para não dizer todas as pessoas, sentem falta de conversar. Conversar não significa aquilo que também repudiamos, que é darem-nos conversa, porque conversa, de certo tipo de conversas, estamos todos verdadeiramente fartos. Mas conversar é abrir o peito à alma a coisas que vêm cá de dentro. Conversar não é pregar, não é querer que os outros pensem como nós, queremos apenas que, através da conversa, se comunguem das emoções e, se possível, das paixões, porque todos nesta mesa comungamos da paixão taurina. E pensando que, afinal de contas, e como diz o povo há muitos anos, a conversar é que a gente se entende, foi decidido que este tema, toureio a pé, conversando, fosse motivo, com certeza, de agrado de quem nos acompanha. Não esqueçam que, no momento em que estamos aqui a falar, estamos a gravar. Este colóquio vai ser transmitido às 5h30 da tarde do dia 8 de maio. Podem vê-lo no site da Câmara Municipal de Azambuja e também no Facebook da mesma Câmara Municipal. Estou em crer que poderão passar um bom bocado. Se de facto se sentirem bem, nós ficamos muito contentes quando dermos conta disso. Vou começar por pedir aos nossos convidados que se apresentem. Para aqueles, sobretudo, por exemplo, que não conhecem tauromaquia, que não estão tanto por dentro dos pormenores. Por antiguidade, que é um dos valores porque se rege a coisa taurina, eu começo por perguntar ao Nuno Casquinha: quem és? Apresenta-te para quem não te conheça, 1 minuto para dizer quem és. Boa tarde a todos. Nuno Casquinha é um jovem de 35 anos, sou matador de touros há 10 anos, cumpro este ano 10 anos, alternativa.
Nasci em Lisboa, fui criado em Vila Franca, no seio de uma família taurina, entre touros e cavalos, e decidi ser toureiro desde muito jovem. A primeira vez que toreei tinha 8 anos, na Praça de Touros de Montemor, e depois tudo seguiu por aí. Estive na Escola de Toreio da Moita, depois na Escola de Toreio de Vila Franca e posteriormente na de Madrid. Cumpri uma etapa de 100 picadores, onde tive a sorte de ganhar vários bolsinhos taurinos. Posteriormente debutei com picadores em Capsiu, em França, dia 5 de junho do ano 2005. Depois de torear várias feiras de novilhadas, Sevilha, Madrid, tomo alternativa dia 29 de maio de 2011 em Vila Nova de Alfresno. E aqui estamos com muita ilusão de conseguir mais objetivos, de continuar a perseguir esse sonho, com muitas coisas conseguidas, mas ainda muitas por conseguir, e com muita fé no que o futuro nos possa deparar. Já nos deixaste diversos temas para a nossa conversa. Passo ao Paulo Sérgio, aluno desta escola, novilheiro, por mérito. Quem é o Paulo Sérgio além disso? O Paulo Sérgio é um zambujense que nasceu em Santarém há 41 anos atrás e que, devido ao facto de a nossa terra ser muito aficionada, principalmente na questão das largadas, touros, mas também ter tido muitos toureiros, e que a partir de uma certa altura decidiu passar um pouco das largadas, das vacadas, e tentar experimentar um bocadinho mais. Por insistência do Sr. Carlos Pimentel, principalmente, entrei para a Escola de Toureio. Tirei a minha prova de novilheiro praticante em 2003 e depois toreei um bom número de novilhadas aqui em Espanha, ainda toreei nos Estados Unidos também, e mais tarde decidi tornar-me banderilheiro. Tirei a minha prova de praticante em 2007 e a alternativa em 2009. Muito bem, a apresentação de Paulo Sérgio, também já deixando aqui algumas nuances para a nossa conversa. O mais jovem de nós 4, como se nota, mas com pouca diferença, sobretudo em relação ao matador de touros Nuno Casquinha. João Dalva, quem és tu? Não venhas dizer como na peça de teatro ninguém. Isso era do Frei Luís de Sousa. Não, quem é o João Dalva? Não te esqueças de explicar o Dalva, ok? João Dalva, sou natural de Alcochete, mais propriamente da herdade da Barroca de Alva, onde nasci, onde fui criado e onde continuo a residir. Tenho 20 anos, entrei para o mundo do touro através também da minha família, do meu pai, do meu irmão, ser muito ligado aos touros. E lá está, comecei a torear com 8 anos, entrei para a Escola da Moita com 8 anos. Depois tive a oportunidade de entrar para a Escola de Vila Franca de Xira, onde dei o maior salto como novilheiro. Entrei para a Escola de Vila Franca de Xira em 2015 e debutei pela Escola de Vila Franca de Xira em 2016, nesta mesma Praça da Azambuja. E a verdade é que estive na Escola de Vila Franca de Xira até 2019, quando me mudei para a Escola da Fundação El Ruli em Madrid, e tive lá um ano de muita aprendizagem e de muito conhecimento. Agora espera-se o debut para esta temporada, é o que se tem preparado e falado para a temporada 2021. Oxalá a pandemia nos deixe torear e desfrutar da nossa profissão. E a parte do Dalva vem um pouco também da Escola de Vila Franca, porque fomos a um bolsinho em Alheirena
um bolsinho logo no início da temporada, em 2016, e o meu nome era João Silva, o meu nome normal, e o Sr. Rainho disse que não nos podíamos apresentar assim. João Silva já havia muitos Juanitos, e não podíamos ser Juanitos. Então optámos por agarrar no meu primeiro nome, que é o João, e o nome da herdade onde eu vivo, que é Barroca d'Alva. E ficou João d'Alva, um nome que eu acarinho muito e que creio que o aficionado e a malta do touro é um nome que soa bem para dentro do mundo do touro. Muito bem, e melhor soará o nome de qualquer toureiro quando triunfa. E, nomeadamente, por esse mundo taurino fora, menos Portugal, onde corte orelhas e rabos, que é sempre o sonho e a necessidade de todos os toureiros. Muito bem, feita a apresentação dos nossos 3 convidados, eu começo no toureio, nos bons valores que o toureio encerra. A antiguidade é um posto e respeita-se muito isso. Matador de touros, não só porque é matador de touros, como também, agora neste caso, o mais antigo no exercício da sua função, ao lado do novilheiro e do novilheiro retirado. Nuno, como tens passado a pandemia? É uma pergunta original, nunca ninguém te deve ter feito isto. Como é que tens passado a pandemia? Uma resposta breve. São tempos estranhos, tempos raros, não é? O ano passado tudo fazia crer que ia ser uma temporada, um número bonito, corridas, tudo começou a temporada bem, com o festival do Campo Pequeno, de Tauromaquia, com também algumas corridas que já tinha toreado no Peru esse ano, e de repente nada, tudo parado, sem saber se íamos torar alguma corrida até ao final do ano. Foi algo que nunca passámos na nossa etapa, na nossa vida, nada semelhante, e é um choque, não é? É um choque porque eu, graças a Deus, nos últimos anos vivia do toreio, estava acostumado a torear 30, 40 corridas por ano, e de repente que a tua vida deu uma volta a 360 graus, de torear muito pouco e só no campo, de não saber quando é que vais voltar a torear. Foi uma luta, eu e todos os companheiros, imagino, uma luta mental grande, porque mesmo para treinar e tudo, claro, sem ter essa motivação, sem saber quando é que se vai torear, complicado, não é? Mas graças a Deus, mais importante do que isso foi ter sempre saúde, que agora nestes momentos sim, damos valor a isso. Ter uma esposa ao meu lado que sempre me apoiou, sempre me acarinhou, sempre esteve ao meu lado, que teve paciência para maturar nestes tempos difíceis, nesta ansiedade que temos por torear e que não podíamos. E agora já este ano penso que com mais otimismo, todos nós com mais otimismo, estou também a tentar mais no campo, torear mais, não sei, vejo-me com mais fé, com mais força do que se calhar no ano passado, onde tudo isto me apanhou muito desprevenido, não é? A todos nós. O que alivia, de certa forma, a pressão. É ver que realmente não és o único nesta situação. Todo o toreio, até as figuras do toreio estão numa situação parecida. E então um pouco alivia ver que realmente não sou o único a passar por isto, não é? E agora este ano temos a fé que as coisas irão melhorar para todos. Vamos esperar que sim. Paulo Sérgio, a tua situação como novilheiro, como é que tu recordas os tempos de aluno da escola de Azambuja e depois aquela fase de novilheiro? Da outra, seguinte, banderleiro, já falaremos mais adiante. Como é que recordas então essa tua experiência? Ora, acima de tudo com
a alegria de ter tido a oportunidade de experimentar uma coisa que se calhar muitos outros jovens da minha idade, porventura, puderam só sonhar e eu consegui, ou por outra, tive a sorte de quem me tenha ajudado a tentar ser alguma coisa na tauromaquia, não é? Nós, quando entramos para uma escola, o sonho é sempre ser matador de touros, e eu tive a sorte de pelo menos ter tido as condições para poder tentar. Era bonito, havia mesmo assim havia muitas novilhadas naquela altura. Estou a falar nos anos 2003, 2004, 2005, havia muitas novilhadas. Conseguíamos ir torear ao Algarve, à Albufeira e a Lagos 2, 3, 4 vezes no ano, e pronto, e havia bolsins, e era um bocadinho diferente do que é agora, infelizmente. Na escola ensinavam-te a torear, mas também te ensinavam outras coisas que têm que ver com a própria vida. Principalmente isso, que é aquilo que eu costumo dizer, mais do que aprendermos a torear aqui, aprendíamos tudo o resto. Quando eu digo tudo o resto, uma maneira de nos comportarmos, uma maneira de termos respeito pelos outros, principalmente pelos mais velhos, até porque, como o Maurício disse, não a hierarquia, mas a antiguidade aqui pesa bastante. Temos que ter esse respeito, e uma série de valores que quem tem a sorte de ter alguém que lhes possa transmitir, se os souber utilizar depois no resto da vida, tem uma vida mais facilitada. É bom e é bonito ouvir isso, e é um bom começo também para o João Dalva nos dar uma ideia das diferenças que sentiu, por exemplo, se é que as encontrou, entre uma escola de toureio em Portugal e uma escola de toureio em Espanha. Bem, a escola de toureio serve como uma escola da vida. Lá está, é onde te ensinam os valores primários da vida, é onde te ensinam primeiro a ser homem e depois ensinam-te a ser toureiro. Estou muito agradecido, primeiro de tudo, à Escola de Vila Franca pela maneira como recebeu, tanto à Escola da Moita como a maneira como me recebeu em miúdo, à Escola da Fundação El Ruli como me agarrou de um português chegar a Madrid e acolher-me tão bem. Lá está, ensinam-nos os valores da tauromaquia, ensinam-nos a ser toureiros, mas primeiro de tudo ensinam-nos a ser homens, ensinam-nos, como o Paulo Sérgio disse, a respeitar o outro, a ser respeitados, ensinam-nos como falar com as pessoas, ensinam-nos como andar na rua, ensinam-nos tudo o que uma pessoa precisa para a vida. E lá está, depois cada qual adquire a sua técnica, a sua personalidade no toureio, mas primeiro tens que caracterizar-te como pessoa numa escola de toureio. E as escolas têm muito essa característica, sendo uma escola espanhola, sendo uma escola portuguesa, é que quando entras ensinam-te a personalidade, a respeitar a tua personalidade e depois a respeitar a tua personalidade como toureiro. E creio que as escolas foram muito, muito importantes para a minha vida. Sou um jovem, mas creio que tenho um largo caminho para percorrer, espero que sim, e levo estes valores para sempre para a vida. Aprende-se muito na escola do normal, do primeiro ao 12º ano, mas creio que numa escola de toureio se aprende coisas completamente distintas. Aprende-se a lidar com homens de verdade, homens que se metem à frente do touro, homens que lidam com a morte diretamente e que sabem transmitir outro tipo de valores que maioritariamente na escola não te conseguem transmitir. É também uma boa definição e uma boa reflexão. Nuno, tu conversas muito sobre tauromaquia, sobre corridas de touros, sobre toureio a pé em particular? Sim, bastante. Como é que acontece? É
Adormeces a conversar sobre tauromaquia, acordas, passas o dia, quando vais a uma esplanada, quando estás com amigos, como é? Sim, e também, ou seja, conversando, claro, com pessoas deste meio, não é? Companheiros e tudo isso, e não só conversando, como também eu próprio analisando, não é? Quando vejo os companheiros historiar, quando vejo as corridas na televisão, tudo isso, é uma constante aprendizagem também, ver, por exemplo, o que eu faria naquela situação, aquele touro, não é? O dar um mérito, o que está a fazer, o que custa, não é? Tudo isso, essas conversas, não só tenho com as pessoas, mas se calhar até mais comigo mesmo, não é? Mas sim, sou bastante conversador e claro, tudo gira em torno a este mundo dos touros, não é? Isso particularmente vive-se no campo, nos tentaderos em que alternam 2, 3, 4 toureiros e há oportunidade para refletir. Sim, no campo mais no campo e no toureiro de salão mais do que na praça, não é? Na praça já é outra responsabilidade, já outra competição também. No campo e quando coincidimos também a toureiro de salão, falamos muito dos aspectos técnicos, do comportamento de cada vaca, de cada touro. É a nossa vida, é a nossa paixão e tentamos sempre, com a ajuda de conselhos de uns e de outros. Eu, por exemplo, sei que se calhar estou à frente de um touro e tenho umas sensações, mas se calhar de fora vê-se outra coisa diferente. Quantas vezes eu se calhar me senti muito bem à frente de um touro e depois vou ver o vídeo ou pergunto a opinião e não foi bem assim, e outras vezes ao contrário, não é? E então gosto sempre de pedir também opiniões e não só a toureiros que tenham mais antiguidade que eu. Pergunto também a opinião a um novilheiro, a um banderilheiro, a um picador, ao ganadeiro. Creio que isso é fundamental também para que possa existir uma evolução e tentar que, por muito que tu vás conseguindo alcançar alguns objetivos, mas sem nunca perder essa humildade de ouvir os conselhos e depois de tentar aplicá-los, não é? Banderilheiro, neste caso o Paulo Sérgio, que também foste, e bem, pergunto-te qual é essa sensação e como é que se encara o kit? A verdade é que a festa de touros, se outros valores não tivesse, e tem muitos, o valor da solidariedade está perfeitamente presente. Os toureiros podem não se dar fora da praça, podem estar zangados, mas quando estão na praça, estão disponíveis para sair ao kit. Essa solidariedade, seja qual for o momento, sejam momentos de colhida, sejam momentos de apuro, ou meramente até por estratégia de lead. Como é que, Paulo, tu bebeste e tentaste exprimir essa tua atividade? É assim, nós, além de tudo aquilo que nos ensinam diretamente, nós, para conseguirmos aprender alguma coisa, temos que estar sempre despertos e tentar perceber, não só por palavras, mas principalmente por ações, aquilo que os outros estão a fazer. E porque é que, se o fizeram, porque é que o fizeram? Se tocaram com o capote em determinada altura, porquê? E isso nós temos que estar despertos para tentar absorver essas coisas todas. Dentro da praça, como o Maurício disse bem, há de tudo, há companheirismo, há muita competição, mas acima de tudo há o dever que nós temos de, independentemente de ser a nossa lead ou a lead de outro companheiro, existe o nosso dever de estar sempre atentos, porque às vezes as pessoas pensam que não, mas uma simples ponta de um capote é o suficiente para evitar um percalço, uma tragédia grande. E é assim, nós temos que estar atentos, perceber aquilo que os outros fazem, porque é que o fazem, porque nem só com as palavras nós aprendemos, quando estão a ensinar diretamente. Quem quer aprender está sempre atento e desperto e aprende muito. Muito bem.
estamos a conversar sobre toureio a pé. A conversar é que a gente se entende e aproveitamos a presença de profissionais, porque no fundo, eu diria que no toureio a pé, particularmente quando se começa a vestir o traje de luzes, já se é profissional. Depois, se cobra ou não cobra, isso já são outros contos, de outros rosários. Mas a pergunta que eu faço, e é bom porque as pessoas, eu tenho mandado, escrevi uns textos sobre repensar novelheiros para o blog do nosso amigo Miguel Alvarenga, portanto abordei algumas questões que me parece que quando se fala de toureio a pé todos deviam saber, e eu concluo que a maioria não sabe. João, recordemos aqui, vais para uma escola de toureio em Portugal ou em Espanha e queres ser matador de touros. Há pelo menos 2 escalões. Há um escalão que é o novilheiro sem picadores, isto é, toureia, novilhadas sem picadores. Podem ser as dos bolsinhos, onde também se pode ir de trás curto, e há um momento em que se debuta com picadores. Sabes com certeza que para debutar com picadores, o regulamento, e porque isso só pode acontecer em Espanha, o regulamento impõe ao 25 ou 29 novilhadas sem picadores. Depois, para alimentar o sonho de tirar a alternativa, são precisas mais 25 ou 29 novilhadas com picadores. Bom, no meio disto tudo, tu deves ter sentido, e também da parte de outros companheiros de escola, dificuldades enormes, porque não é nada fácil. Enquanto se está na escola, vamos aos bolsinhos, mas no dia em que debutam com picadores, rompem o laço umbilical com a escola. O que é que se te oferece dizer sobre isto? Haveria que alterar alguma coisa ou deveriam ter outro tipo de apoios? Bem, eu não posso falar muito por experiência própria, porque lá está, ainda não debutei com picadores. Mas antes, que é o complicado. Sim. Também. Mas eu sempre senti um privilegiado, porque quando entrei para a escola de Vila Franca, tanto o mestre Vítor Mendes como a equipa da escola de Vila Franca apostou desde muito cedo em mim. Viram qualidades em mim que nem eu as tinha visto todavia. E creio que com os treinos, com as idas ao campo, eles, com a aposta que eles fizeram em mim, sentiram que lá está, que haveria alguma coisa com pernas para andar. E pelo menos com 2. Lá está. Mas que viram alguém com condições para representar a escola de Vila Franca. E é uma escola em que eu estarei sempre agradecido pelo facto da aposta que fizeram para comigo. Eu, com 16 anos, debutei de luzes no Tentadeiro do Cabo. E a verdade é que fiz, pela escola de Vila Franca, fiz 48 novilhadas ou 49 novilhadas, tanto em Portugal, bolsinhos, pois. Portugal como em Espanha. E a verdade é que me deu muita rodagem e muita experiência. Não se fez as coisas perfeitas, porque nunca ninguém consegue fazer as coisas na perfeição. Trabalha-se todos os dias para chegar algum dia à perfeição, mas, por exemplo, quando cheguei a Madrid, vi o meu número de novilhadas baixar radicalmente. Toreei 5 novilhadas na escola de Madrid, na escola do Rulli. Sem picadores, portanto, sem picadores, estamos a falar nessa fase. Sem picadores. Mas, lá está, quando comentei ao diretor da escola da Fundação El Rulli que tinha intenções de debutar com picadores e que iria deixar a escola, a resposta dele foi: tu não precisas deixar a escola, tu podes continuar a treinar com os teus companheiros, a vir ao campo connosco, a assistir às aulas, a estar aqui connosco, porque creio que uma pessoa, quando entra para uma escola, nunca mais de lá sai. É uma escola que te levas sempre para a tua vida.
e se for bem recebido e se receberes bem as outras pessoas na tua vida, creio que nunca sairás dela, porque lá está, eu sinto que quando cheguei à Escola de Madrid que foi tudo completamente diferente. O facto de estar longe da minha família, longe do meu país, fez-me ganhar muita maturidade e a maneira de ver o toureio e a vida mudou radicalmente. Mas a escola em Vila Franca teve interferência para seres aceito na Escola de Madrid? Ou foi independente? Teve interferência pelo facto de ter apostado em mim, pelo facto de ter pôr-me a torear e de ter feito o meu nome soar além de fronteiras, e o que foi muito importante para quando apresentei o meu currículo à escola da Fundação El Rulli, me aceitarem um novilheiro com alguma rodagem para representar a escola. E lá está, eu não sei o que é estar de novilheiro com picadores e estar por conta própria. Vou ter essa consciência agora a partir deste ano. Está previsto a debutares com picadores? Está previsto, sim, senhor. Porque já somas o número de atuações que dá para isso. Já, sim, senhor. Eles contam com os bolsinhos também em Espanha ou não? Eles contam as novilhadas que fazemos boletins e lá está. Para passares para novilheiro com picadores, eles contam as novilhadas todas que tu faças. Muito bem. Bolsinhos em Portugal, bolsinhos em Espanha e tudo mais. Depois é que é uma nova fase, como eu costumo dizer, é quase partir do zero. Muda a responsabilidade, muda tudo. Muda tudo. Muito bem, mas aí está, porque não é nada fácil depois torear 25 novilhadas sem picadores, para poder atuar com picadores. Nuno, ouviste esta temática? O toureio a pé é a base no toureio. Lembras com certeza estas dificuldades, as dificuldades que surgem depois de debutar com picadores, o partir várias vezes, ter a sensação de partir do zero, o preparar-se, a pessoa adormecer se calhar com sonhos, ter pesadelos, na manhã seguinte não há nada para torear ainda, não se sabem novos contratos e há que continuar a dar tudo no treino, nessa entrega. Isso é uma lição de vida sempre. E essa experiência não cansa. O touro da espera às vezes é o mais difícil. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, quando muitas vezes nós dizemos, olha, tenho esta corrida para torear e é uma corrida dura, e dizem, pior é a corrida que não se toreia, essa é a pior, claro, não é? Claro. Sem dúvida que, tal como disse, isto é uma lição de vida, de ter fé, de ter esperança, de perseverança, paciência, resiliência. São muitas coisas que não só à frente do touro, mas cá fora é preciso ter, não é? Eu, no meu caso, tive a sorte de como novilheiro sem picadores, de ter ganho alguns bolsins e depois, logo nessa etapa de sem picadores, consegui ter uns apoderados, e já quando debutei já havia algumas novilhadas feitas, ou seja, não senti tanto essa mudança. Também isso é uma realidade, os tempos que correm são outros. Eu lembro-me, aliás, até um pouco aqui mais para trás, eu lembro-me de haver imensas bezerradas, novilhadas populares, que torei muitas vezes, com o Procuna, com o Velasquez, com o Miguel Mourinho, tantos novilheiros. Éramos bezerristas, na altura havia muitas, e tudo isso desapareceu aqui em Portugal. Mesmo em Espanha também o número de novilhadas também baixou, ou seja que agora as coisas se calhar ainda puseram-se sempre foram difíceis, claro está, mas é um bocadinho mais complicadas quando se deixa a escola de toreio, quando se deixa de torear sem picadores e que passa-se a debutar com picadores. Eu não notei muito essa diferença, porque, como disse, tinha os apoderados. Depois, sim, quando veio a crise de 2007, 2008, por aí, essa crise em que baixa muito o número de espetáculos em todo lado,
aí sim notei que houve uma redução drástica no número de novilhadas. E depois também ali para tirar a alternativa, se calhar foram esses anos em que menos historiei, em que claro, tive de me aguentar, mas isto depois tudo tem uma recompensa, a paciência, o aguentar. Eu costumo dizer que temos que passar pelas nuvens negras, pela chuva, se queremos depois chegar ao sol. Mas se nós, quando estamos debaixo da chuva, voltamos para trás ou ali ficamos, depois já não podemos desfrutar do sol, não? Eu não tenho nenhum problema em contar, e digo muitas vezes a quem está de novilheiro e que está numa situação que eu passei, idêntica, difícil para tirar a alternativa. E os meus 2 últimos anos como novilheiro, foi complicado para torear novilhadas. Queria tirar, já com picadores. Queria tirar a alternativa, pronto, e uma alternativa, claro, uma alternativa digna, não era de chegar e tirar uma alternativa numa portátil ou ir grátis, não, queria uma alternativa digna, não é? E passou 1 ano ou 2 buscando uma alternativa e nada. E até que havia pessoas a dizer, o melhor realmente se calhar é desistir do teu sonho, porque vai ser muito difícil, vejo isto impossível. E pessoas que acreditavam em mim, mas aguentei, e de um momento para o outro há uma chamada do senhor, que em paz descanse, Jacinto Alcon, que havia uma corrida que iam fazer em Vila Nova de Alfresno e que era uma boa opção para que eu tirasse a alternativa, não é? Um matador português, perto da fronteira, e assim do nada saiu-me essa corrida. O que eu tive de esperar durante 2 anos em que lutava e uma e outra e nada, depois de repente também veio a recompensa. E depois, claro, depois as coisas começaram a sair, assim como quando fui para o Peru também foi começar do zero, fui com uma corrida lá e torei uma e tive 1 mês e meio até torear outra, mas depois também tive a sorte, ou seja, sempre que tive esse aguante, que custa, não é? E nós, toreiros, pelo menos eu, que temos bastante aquela ansiedade por torear, por mostrar, é difícil aguentar, mas uma vez que uma pessoa consegue aguentar, depois vem a recompensa. E isso eu tento sempre partilhar com os jovens, como o João, que estão em algo que eu já passei, né? Circunstâncias semelhantes, e esse é sempre o meu conselho, que aguentem, que depois vem a recompensa e depois vem as alegrias. Tu que és um matador de touros que conhece também basicamente o regulamento português, o que é que há a fazer no teu conceito, que alguma sugestão para tomar medidas em Portugal relativamente ao toreio a pé? O que é que parece assim à primeira vista que precisava de ser mexido, que possa estar errado? Independentemente de não haver picadores, não haver a sorte suprema. No conjunto da organização das temporadas, o que é que te parece que está ou que estará errado? A pergunta mais complicada não foi a da pandemia, esta é um bocadinho mais complicada. Não porque não tenha as coisas claras, não é? Mas aquilo que quando falamos de Portugal é um bocadinho difícil o tema do toreio a pé, não é? Muitas vezes ouço que o toreio a pé não leva gente, que o toreio a pé não resulta, que as pessoas não gostam. Que não é verdade? Que não é verdade, porque até como estávamos a falar em off ali antes, não é? Duas praças que eu tive a oportunidade de torear há 2 anos aqui em Portugal e que já não havia toreio a pé há alguns anos e que eu estava um bocadinho na incógnita, até os empresários, como é que será que o público vai receber, que foi da Chamusca e da Nazaré, e o público encantado. Tive a sorte também dos touros investirem e das coisas correrem bem, mas o público adorou. E à parte, claro, dos outros sítios onde já é tradição o toreio a pé, portanto o público gosta, quando as coisas correm bem o público gosta e vibra de uma forma. Eu lembro-me de ver essa praça de Vila Franca, a praça do Campo Pequeno, literalmente toda em pé. E se calhar noutro tipo de leads de outra modalidade, se calhar até vi poucas vezes. Ou seja, que o público gosta, o que é que, claro, depois, infelizmente, não é o público que organiza as corridas, não é?
E se calhar, claro, o Toreio a Cavalo, que eu respeito muitíssimo, que tenho amigos toureiros a cavalo, são figuras que estão lá no topo porque realmente lutaram por isso, nada é por acaso, mas também creio que se deveria fazer mais corridas mistas, mais novilhadas mistas, porque está visto que o público gosta. Há pelo menos 20 localidades em Portugal, e quando digo localidades, também estou a incluir Lisboa, obviamente, capitais de distrito, etc., locais onde há praças de touros, alvenaria ou algumas que são portáteis. Há pelo menos umas 20 que há vários anos em que o toureio a pé tem sido roubado. Roubado, porque é que eu digo roubado? Porque eram tradições, eram datas onde havia a corrida mista, onde o público ia e enchia, e só que chegaram às organizações pessoas ou que não gostam do toureio a pé, ou que têm interesses nem domínios que não o toureio a pé. E isto não pode ser tudo uma questão de interesses. Há que respeitar o país taurino, neste caso, em que estamos, em que há uma tauromaquia muito completa, como diria o saudoso toureiro, e que esta terra, a Zambuja, tanto queria, meu querido e saudoso amigo matador Mário Coelho. Há 3 tauromaquias a cavalo, a pé, e considerando também uma tauromaquia do nosso país, o forcado. Para não falar no denominador comum do touro, temos das melhores ganadarias do mundo, e como tal tínhamos tudo, com estas 3 tauromaquias, tínhamos tudo para poder ter temporadas extraordinárias, havendo lugar para todos. Nos lados, mais predominância do toureio a cavalo, em algumas localidades até só toureio a cavalo, noutras também só toureio a pé, mas a corrida mista foi assim que se fizeram a grande maioria dos aficionados, que, por exemplo, se calhar nos estão a acompanhar neste momento. Os novilheiros, pelo atual regulamento, são muito prejudicados em Portugal. Eu não sei se nas escolas isto tem sido aflorado ou não. Era importante que os portugueses não fossem obrigados a ter o mesmo número de novilhadas sem picadores, porque nem todos poderão ter tido o privilégio que tu, João, tiveste, por mérito teu também, como é óbvio, mas mesmo sem poder ter a oportunidade e as oportunidades que tu tiveste, seria importante que aos portugueses não exigissem, por exemplo, as mesmas 25 ou 29 novilhadas sem cavalo para debutar com picadores. E depois por aí fora até ser matador, porque depois quem tem qualidades, quem consegue triunfar, triunfa, e as empresas em princípio lá estão. A verdade é que deves ter conhecido alguns jovens que acabam por desmoralizar e ou vêm para banderilheiros, que é uma profissão também extremamente digna, mas que não é aquela com que sonhavam, ou desistem pura e simplesmente. Conheces alguns casos? Conheço, sim, senhor, e neste último ano que eu tive no país vizinho, vi muitos desses casos, relações boas que eu estava a ganhar dentro do mundo do touro, que desistiram do seu sonho mesmo por não ter oportunidades. Por exemplo, conheci um rapaz que era da escola de Madrid, da Cubera Gijo, e que toreou uma novilhada no ano anterior e que a escola não sabia se iria pôr a torear nesse ano, e que, lá está, é como o matador diz, quando vês que não te aparece nada, começas a desanimar, há pessoas que perdem essa fé, que perdem essa força psicológica de seguir a lutar, como lá está. O matador é quem pode falar mais sobre isso, que já viveu todas as fases, está a viver a fase de matador de touros, a última fase do toureio, e que já passou por novilhar sem picadores, novilhar com picadores, já sabe a dificuldade que é estar sem torear, a dificuldade que é ver
aquele que toreia mais a torear cada vez mais e tu que toreias menos a torear cada vez menos. E lá está, eu conheci muitos casos, e temos muitos casos portugueses também que infelizmente deixaram o toureiro, que tinham muito boas condições para debutar com picadores e para um dia chegar a matadores de touros, mas que talvez também por isso, por falta de oportunidade e por saber que quando debutassem com picadores iriam ficar sem torear nada, preferiram optar por seguir para uma profissão também muito digna, que é ser bandalheiro. E lá está, cada qual decide a sua vida, mas sempre numa profissão muito digna. Deixar de ser deixar de ser novilheiro ou matador de touros para optar a ser bandalheiro mesmo, é sempre muito digno da pessoa, porque aí se vê o valor de uma pessoa desistir de uma coisa que sabe que não anda a roubar postos a outros companheiros, e se vê que não tem capacidade para chegar onde quer chegar, mais vale deixar que as oportunidades sejam dadas a outros. Mas pelo menos há uma garantia. Em Espanha vai havendo essa garantia no domínio do toureio a pé, que é o caderno de encargos da esmagadora maioria das praças de touros obriga à temporada de incluir uma novilhada. Num festival taurino é também obrigatório incluir um novilheiro. Eu penso que temos que nos preocupar com o problema mais até em Portugal, porque recordemos que há bastantes anos, mas duas figuras do toureio a cavalo, que eram sem dúvida alguma, quem sabe um pouco de cultura taurina conhece estes nomes, Simão da Veiga e João Branco Núncio. Campo Pequeno, corrida com 7 ou 8 exemplares, e a pé eram 2 novilheiros. Algumas alternativas se deram em corridas mistas. Penso até que é do saudoso Pedro Louceiro. Portanto, agora vê-se, a Praça da Biúle perde a corrida mista de domingo, que era sempre uma casa quase cheia e era uma tradição incrível, fantástica de entusiasmo. A Aldeia da Ponte já leva 2 ou 3 anos também com a tradição adulterada. E agora tentem saber quem organiza as corridas. Claro que as instâncias, as juntas de freguesia ou as câmaras, os proprietários das praças, acabam por anuir. Esse é que é o mal. E a verdade é que deixam entrar quem está contra o toureio a pé. Aqui em Azambuja, há uns anos atrás, sabem a quem aqui toreou? Juan José Padilha e Morante de la Puebla. E a cavalo, Manuel Jorge de Oliveira e Paulo Jorge Ferreira, que está radicada há muitos anos, porque mesmo sendo cavaleiro em Portugal não lhe facilitaram a vida, teve de emigrar para os Estados Unidos, para a Califórnia, onde hoje é profundamente respeitado e anunciado como se fosse natural de lá. Portanto, a corrida mista, o respeito pelo toureio a pé existia. Como é que é possível roubarem-se as tradições? Moura, Caldas da Rainha. O 15 de agosto então tem uma história fantástica, que não vou aqui agora ocupar, porque não sou só aqui moderador, mas outra ocasião haverá. E que é bem a demonstração de que o 15 de agosto esgota nas Caldas da Rainha com corrida mista igual ou mais do que algumas corridas sem serem mistas. A única diferença está em quem organiza. Portanto, temos escolas de toureio para se tourear a pé, para alimentar o sonho de jovens. Temos um regulamento que é contra os novilheiros, é contra os matadores, nem com aspas, com incongruências tremendas, porque na relação das profissões taurinas aboliram o matador de touros. Mas depois, na página seguinte do mesmo regulamento, já fala em matador de touros com aspas
Não faz mal, as aspas não nos ofendem. Eles continuam a matar em todo o mundo, menos em Portugal. Não passa nada. Mas já falam para justificar a apresentação da documentação do país onde tomaram a alternativa de matador de touros. Estamos a conversar de touro a pé, imaginem. E portanto, passando-se coisas perfeitamente sui generis. Fala-se em matador de touros. Por exemplo, para quem queira, um banderilheiro praticante, quer ir a banderilheiro propriamente dito, tem que prestar uma prova, tem que fazer uma alternativa, tem que ter um júri a ajuizar. A alternativa, mesmo de um cavaleiro em Portugal, tem que ter um júri. Quer dizer, eu penso que em toda a parte do mundo isto não é assim. Agora, o que eu ia só a dizer, digamos, só para rematar este ponto, é que um matador, se quiser descer hierarquicamente a banderilheiro, é rapidíssimo, é uma rapidinha. É só dizer quero e no dia seguinte apresenta-se como banderilheiro. Mas o inverso já é uma complicação muito grande. E é complicação até porque tem que passar pelo estrangeiro. Enfim, eu penso que este regulamento, no que concerne ao toreio a pé, está profundamente errado. Como errado está o regulamento. Uma empresa acredita, por exemplo, em 2 cavaleiros da alternativa, 2 figuras de toreio a cavalo e em 2 novilheiros. Não pode. O regulamento não permite que isto consiste em cartel. Mas se forem 2 cavaleiros da alternativa e 2 cavaleiros praticantes, é encantado da vida. Mas, se for uma corrida mista, 2 cavaleiros da alternativa e 1 novilheiro, que a empresa entende a contratar, o que é facto é que o regulamento proíbe. E depois, curiosamente, obriga a que se contrate também o matador de touros. Quer dizer, acabaram com o matador de touros, o que é, quase diria eu, criminoso. Mas depois, para complicar mais a vida ao jovem que está a se ingrar, que está a subir, não o deixa torear com 2 cavaleiros. O próprio regulamento obriga a que vão buscar um matador de touros que antes foi menosprezado e abolido. Isto é uma vergonha. Quem fez o regulamento? Com que intenção? Toreio a pé é algo muito bonito. Um dia, Nuno, esta é para ti. Um dia, o escritor, um homem perito em balé, no seu livro A História do Balé, e que se chamava Tomás Ribas, dedicou um capítulo ao toureio e a dança, considerando de facto que o toureio é uma dança sublime. Como é que tu interpretas isto? Sem dúvida que tem muito que ver, não é? Com a dança, estética, tudo, não é? A nossa forma de vestir-nos bem, tudo, se calhar tem muito a ver com a dança. Depois, claro, temos um touro à frente, não é? Aí varia um bocadinho a situação, mas tem coisas realmente que têm a ver com a dança, sem dúvida. E peço desculpa só por regressar atrás, mas estou completamente de acordo em que, se calhar, nessa situação do toreio a pé, as instituições, não é? Juntas de freguesia, Santa Casa de Misericórdia, etc., que são as donas da Praça de Touros, aí se calhar só havia a solução dos cadernos de encargos realmente obrigarem a que, muito bem, ninguém está a pedir que as 5 corridas sejam a pé, não? Claro. Que seja 4 corridas a cavalo, já está, e que pelo menos uma seja vista. Por exemplo, estou a pôr a dar um exemplo, não é? Aí sim havia a obrigação de se ter que dar, porque se não for assim, se for pela livre, espontânea vontade e interesses dos empresários, cada vez vai sendo mais difícil. E o tema dos novilheiros,
como é que pode ser matador? Como é que pode chegar a matador se não o deixam quase torear como novilheiro? Não é? Como é que vai ter, para ser matador tem que se torear como novilheiro, para ter o número de atuações, para adquirir experiência. Realmente há coisas que aqui não entendemos, que só acontecem em Portugal. E agora junto mais esta, e isto nada tem que ver contra, porque há sempre as pessoas de má fé, isto nada tem que ver contra o toreio a pé, perdão, o toreio a cavalo ou os forcados, nada. Como é fácil de depreender. Mas expliquem-me porque é que na novilhada popular, que também se podia chamar bezerrada, é a novilhada com novilheiros praticantes, que são aqueles que ainda não torearam um número de corridas e aqueles também que já debutaram com picadores, porque é que um novilheiro que já debutou com picadores, um novilheiro que já preencheu os requisitos no nosso regulamento para ser novilheiro por direito, quer dizer, já não é praticante, é já um novilheiro, não pode torear as novilhadas populares com os novilheiros praticantes. Mas um cavaleiro praticante já pode. Verdade. Quem é que fez o regulamento e quem é que esteve por trás? Porque há aqui qualquer coisa que, de facto, qualquer pessoa atenta vê que há uma dualidade de critérios. Meu caro Paulo Sérgio, estamos a aproximar-nos do tema do nosso programa e eu queria pedir-te que deixasses o teu voto, o teu conselho aos banderilheiros que, tendo vindo de matadores de touros ou de novilheiros, porque também há de matadores de touros em Portugal que vieram para banderilheiros, aqueles que acabaram por desaguar, passa a expressão, no traje de seda e prata, o teu conselho, o teu estímulo, porque nós gostamos de construir pela experiência que tu tens vivido ao longo dos anos na tauromaquia. O principal conselho que eu dou, que tendo vindo da parte do toureio a pé, é que nós fixávamos muito naquilo que era apenas e só o toureio a pé. Que é mesmo assim, ou seja, não era dar pouca importância ao toureio a cavalo, era dar se calhar importância a mais, que era a devida à nossa parte. E o que acontece é que quando um novilheiro depois tenta tirar a alternativa de banderilheiro, não é fácil entrar na dinâmica daquilo que é uma lide a cavalo, que é completamente diferente da dinâmica de uma lide a pé. Não estou a dizer que é melhor ou que é pior, é absolutamente diferente. E, acima de tudo, tem que tentar perceber como é que funcionam os cavalos, como é que funciona essa tal dinâmica da lide, e absorver tudo o que seja possível relativamente à parte do cavalo, porque nós já sabemos, isso aqui já foi dito, que, vamos lá ver, a percentagem de corridas a cavalo, ou para a percentagem de corridas que existem piadas cá em Portugal, a diferença é muito grande, não é? E um banderilheiro vai tirar a alternativa de banderilheiro, apesar de vez em quando poder sair com o matador, mas vai maioritariamente torear com cavaleiros cá em Portugal. E às vezes o que é difícil para nós, quando eu digo para nós, para quem vem da parte do toureio a pé, é perceber tudo aquilo, toda aquela lide que é muito mais movimentada, tem outros tempos marcados que não são marcados na lide a piada, tem formas de intervenção completamente diferentes. É impensável um banderilheiro numa lide de um matador de touros, tirando num caso de uma colhida, não é? Intervir durante a lide desse matador. No entanto, durante a lide de um cavaleiro, nós temos de estar prontos
para entrar, mesmo que ele não o esteja a requisitar, porque se nós conhecemos que um cavalo vai aflito, se conhecemos que o cavaleiro em cima do cavalo vai com uma dificuldade, apesar das outras pessoas não estarem a captar essa dificuldade, mas nós temos essa obrigação. Um banderilheiro pode ser um braço direito, quase diria eu, de um cavaleiro. E é, porque existem pequenas ações dos banderilheiros às vezes que se passam são quase imperceptíveis ao olho do aficionado ou do público, mas é aquilo que eu disse há pouco, às vezes um pequeno toque com o capote na trincheira, às vezes em vez de estarmos atrás do cavalo, mesmo atrás, se lhes colocarmos um bocadinho do lado direito, é o suficiente às vezes para um touro não se adiantar numa viagem para um ferro. São pequenos pormenores que nos escapam quando nós somos novilheiros, não é? Porque aqui numa escola, a torear de salão, não aprendemos isso, não é? Mas vale a pena ser-se profissional, claro, também no domínio, claro, do banderilheiro, claro, seja para sair mais com cavaleiros, claro, ou com toreio a pé. Claro. Vale a pena porque é uma profissão digna. Nós, quando andamos aqui, e apesar de, como foi o meu caso, eu não ter deputado com picadores e chegado a uma alternativa de matador de touros, que era aquilo que nos propunhamos, ou que qualquer um de nós se propõe quando começa esta carreira, mas isso não quer dizer que eu naquela altura uma pessoa não pode dar por como é que a palavra? Mal emprego tudo o que aprendeu. Temos é que canalizar tudo isso que aprendemos noutra vertente, não é? Neste caso na vertente banderilheiro, e acima de tudo investir um bocadinho mais na aprendizagem de cavalo, não é? Porque o resto nós já tínhamos essa percepção das coisas do toreio a pé. Temos que insistir, temos que, quando passamos para banderilheiros, temos que estar prontos a absorver tudo aquilo que absorvíamos quando andávamos a tentar ser matadores numa escola que era, por exemplo, se calhar só víamos corridas a pé, corridas apiadas na televisão, se calhar, e se calhar a partir de uma certa altura temos que efetivamente também colocar-nos na posição de absorver tudo o mais que pudermos relativo ao toreio a cavalo, porque senão é completamente impossível. A mesma dedicação que colocamos em cedo tempo para tentar ser matador de touros, se quisermos ser banderilheiros, pelo menos cá em Portugal, temos que colocar essa dedicação também a tentar aprender a vertente do toreio a cavalo, porque senão é impossível. Aliás, a aprendizagem, costuma o povo dizer que é todo dia, é a vida inteira, e a propósito disso, cabe aqui recordar, eu penso que ainda hoje não tinha tocado nesse assunto, é só apenas uma referência. O saudoso engenheiro José Telo Barradas escreveu em tempos um livro sobre a vida de João Branco Núncio, também honrosamente recordado como mestre Núncio. E a dado capítulo, a dado passo, vêm lá umas declarações de João Núncio, eram conselhos que ele dava a seu filho José Barahona e a todos os cavaleiros da altura que falassem com ele. E ele dizia: toureia melhor a cavalo quem souber torear bem a pé. Treina e toreia a pé se queres melhorar o teu toreio a cavalo. E esta, hein? Se calhar as pessoas... Está escrito, é um livro, meio século de João Núncio, meio século de toreio a cavalo, e não fui eu, com a minha paixão pelo toreio a pé, que no entanto serviu em termos de televisão e de toda uma carreira aos microfones para desenvolver também e puxar pela arte de lidar a cavalo, pela arte dos forcados, etc. Nunca marginalizei ninguém, esta paixão foi abrangente, mas neste conceito aprender sempre, e até o mestre Núncio dizia isto. Portanto, o toreio a pé é a base. Na escola de toreio, portanto, aprendem-se as bases, aprende-se tudo aquilo que tu também já aqui disseste e o maestro Casquinha também recordou. Continuas na escola da Fundação El Ruli. Muito bem, para irmos aproximando-nos do final, projetos para esta temporada 2021. Bem,
estamos muito dependentes disto da pandemia. Agora, creio um pouco que as empresas estão um pouco receosas de dar espetáculos pelas lotações que os ayuntamentos e mesmo as câmaras municipais metem sobre as praças de touros. E lá está, estamos muito dependentes disto, mas prevê-se que debutemos com picadores e que se faça uma bonita temporada dentro do número de espetáculos possíveis de se fazer, torear 5 ou 6 novilhadas. É o que temos em mente para fazer. Mas depois, para chegar à alternativa, tem que ser 25 ou 29. Claro, isso sim. Mas os projetos para este ano são que debutemos com picadores e que façamos 5 ou 6 novilhadas em praças de segunda, mas com categoria de primeira. Claro. Estamos a tentar torear em França, que é um país que acarinha muito os toureiros, que te dá muitas oportunidades. E touros grandes. Também é verdade. Também apertam. Também é verdade. Espanha é onde iremos debutar com picadores. Está projetado para que seja para finais de julho ou princípios de agosto. E a verdade é que estamos muito ilusionados com esse projeto e temos trabalhado muito à questão de campo e preparação. Mas essa preparação coordenada pela Fundação El Ruli ou já por alguém? Já tenho uma apoderada a trabalhar comigo que se chama Diego Garcia. Muito bem. É um senhor de Valência e que estamos a trabalhar os dois para que este projeto resulte positivo para ambos. Muito bem. Já te farei também uma última questão. Neste capítulo já mais ou menos também tinhas pronunciado, e esta última questão vai ter que ver com os dois, e eu começo por ti. Uma palavra para os nossos ganadeiros. São de facto os melhores ganadeiros do mundo em relação às oportunidades. Agora no México estão a revelar-se também com grande dimensão. Lá está o nosso amigo, aliás, ele começou a aprender toreio aqui na escola da Azambuja, que é o Diogo Peseiro. Ainda há bocadinho me mandou uma fotografia, porque ontem tinha toreado um toiro de São Mateu e matou-o, claro. E lá está nesse evento em que os ganadeiros se têm esmerado e não têm faltado aos novilheiros, portanto novilhas, e agora já estão na fase dos touros a eliminar. Mas os ganadeiros em Portugal são portas abertas aos toureiros, aos novilheiros. Aqui raramente se vê um novilheiro ir de tápia. O que é isto de tápia? É ir torear meias vacas ou os terços de vacas, o que sobrar. Aqui vão alternando com os matadores de touros. Todas as ganaderias têm este procedimento. O que é que dizes dos ganadeiros portugueses? Neste momento, então, os ganadeiros, uma palavra mesmo de força para eles, que eu acho que são os grandes prejudicados, os grandes danificados pela pandemia, não é? Está todos os dias a dar comer a um touro sem saber se o pode ou não lidar. Tem que ser duro, tem que economicamente e também, claro, mentalmente tem que ser muito, muito complicado, não é? E depois no tema das oportunidades que nos dão, realmente aqui em Portugal os ganadeiros são um tesouro que nós temos, porque, como muito bem disse, dão oportunidades tanto a matadores como a novilheiros, como até bezerristas, às escolas. E se calhar noutros lados é complicado noutros países, porque assim como também dissemos daqui das coisas que não estão bem, também temos falado o que está bem, não é? E nesse aspecto o campo, para nós, toureiros a pé, é das coisas melhores que temos aqui em Portugal. Toremos imensas vacas. Se calhar, como eu ia dizer, noutros países, cada figura toreia 10 vacas e já não sobra para os outros. E aqui não, aqui os ganadeiros tentam repartir por todos, dão oportunidades a matadores estrangeiros, a nós. De verdade que é uma grande
uma grande sorte que nós temos, que pelo menos no campo possamos torear bastante, e nestes momentos em que há poucas corridas, a ilusão, a motivação está muito focada no campo, e graças a Deus, graças aos ganadeiros, temos sempre as portas abertas da casa deles para continuar a melhorar, continuar com este trabalho diário, e realmente só tenho palavras de agradecimento para os nossos ganadeiros portugueses. E agora recordando também com um abraço para o nosso amigo Joaquim Alves, que embora seja dono de uma ganaderia que não é das fáceis, mas que reúne qualidades, e o ambiente que se viveu naquela corrida de Corus, em que tu toreaste, um touro muito difícil. O Diogo Peseiro toreou, era de facto, por sorte, o melhor touro da corrida, e 4 cavaleiros. Foi um ambiente fantástico. Ninguém pode dizer, nomeadamente em Cruz, que o toreio a pé não tem ambiente. Exato. Tu toreaste, sim, e és testemunha disso, como te acarinharam, como bandarreaste, como te entregaste, e era uma corrida de touros. Séria e dura que foi. Séria e dura. É verdade, e creio que nessa noite todos demos a cara de verdade, porque era mesmo foi uma noite de dar mesmo o peito às balas, como se diz. Mas, foi dura. Para quem ponha em causa o toreio a pé, esteve. Veio mesmo a talho de foice agora a conversar sobre o toreio a pé. João, os ganadeiros, tens sido bem recebido, eu já tenho testemunhado isso, e tu tens justificado isso. Sim, a verdade é que desde que comecei na escola de Vila Franca, os ganadeiros convidavam a escola para pertencer para fazer parte do tentadeiro. Muitas vezes fomos tápia, mas que tivemos muitas oportunidades de ser nós próprios novilheiros, acabados de começar, a tentar as vacas dos ganadeiros. É normal que um ganadeiro no novilheiro não consiga ver uma vaca como vê num matador de touros, mas lá está, dão-te essa oportunidade de aprender, de melhorar, de seguir a crescer nesta profissão. E faço minhas as palavras do matador, de palavras de agradecimento e de força para com os ganadeiros, que sem dúvida alguma foi o setor que mais sofreu com esta pandemia. Ter nem que seja 20 cabeças de gado para dar de comer já custa. Imagino aqueles que têm 500 e 600 cabeças de gado numa ganadaria. Falamos nas ganadarias de Espanha e tudo mais, que aguentaram o barco e que seguem na luta todos os dias para que este mundo não acabe. E os ganadeiros, a verdade é que aceitam os nossos telefonemas para lhes pedir tentadeiros e aceitam-nos ter nas suas casas, recebem-nos como se fôssemos matadores de touros a tentar as suas vacas. E a verdade é que estou muito agradecido a todos os ganadeiros de Portugal e de Espanha que já me abriram as suas portas, e quem sabe um dia se esses frutos dessas oportunidades não se vêem em praça. Se Deus quiser. Sim, assim esperemos. Estamos mesmo a terminar. Vamos terminar de uma forma, eu diria aqui, original. Começamos, no fundo, a brindar em jeito de reconhecimento à Câmara Municipal de Azambuja. Já sabem que no dia 8 de maio podem ver no site da Câmara Municipal de Azambuja ou no Facebook da mesma Câmara Municipal de Azambuja. Um agradecimento, portanto, à Câmara, ao seu Presidente e a todo o seu staff pela touraria que têm demonstrado ao longo dos anos, dando sequência a anteriores presidentes que de facto demonstraram a sua aficião, o seu respeito pelas gentes do povo, pela festa de touros. E atenção, cada vez mais é importante estar atento àqueles que estão contra a festa de touros, contra as corridas, porque eles não estão só contra as corridas. Eu já ando a dizer isto há 25 anos. Eles estão, não era contra a sorte de Faras, eles estão contra a tauromaquia, incluindo as tauromaquias populares, contra as largadas, contra as entradas, contra as picarias. Portanto, há que travar-lhes o passo democraticamente, civilizadamente.
Também agradecemos à Pousada do Campino e à Escola de Toreio, de que está aqui um homem que foi muito importante, embora não apareça agora aqui na imagem, que é o Carlos Pimentel, que foi um grande novilheiro português, em que foram depositadas enormes esperanças, fundamentadas porque era um toureiro magnífico, e também Pedro Paulino, o China, como assim é conhecido, banderilheiro de eleição e que é o atual professor da Escola de Toureio, aqui de Azambuja. Vamos terminar pedindo, por antiguidade aqui, de matador e de novilheiro, e quem faz brindes, imagina que vais sair agora a torear, nós já brindámos a toda a gente, fazes o brinde na assistência a quem tu quiseres, ou o público que te está a ver, há alguém em especial, e depois peço o mesmo ao João Dalva. Imagina-te que vais fazer agora um brinde, faça favor, o microfone à frente da monteira. É uma forma original, sem dúvida. Este brinde seria dedicado à Câmara Municipal de Azambuja, à Escola de Toreio e à Pousada do Campino, por esta magnífica iniciativa, por este colóquio, esta conversa taurina. Quero também dar o meu agradecimento, comunicar que também estou sempre disponível para qualquer ajuda que seja necessária à Escola de Toreio, aqui há alguém da Azambuja em geral, os aficionados em geral. Podem sempre contar com o Nuno Casquinha, e reiterar uma vez mais o meu agradecimento, e continuo a ser a terra aficionada que sempre foi, e que também continua esta escola de toreio, esta escola de valores, e um forte abraço para todos. Muito bem, venha ao brinde do João Dalva. O meu brinde também vai direcionado para a Câmara Municipal, para a Pousada do Campino, para a Escola da Azambuja, que lutam constantemente para manter esta festa e muitas outras, porque a Câmara Municipal não luta só para manter a tauromaquia, luta para manter outras coisas da zona, mas que seguem sem dar um passo atrás. E gostaria de partilhar este brinde com todas as pessoas que, devido a esta pandemia, perderam algum dos seus entes queridos, porque não sofremos muito por não torear. Imaginamos que perder alguém de quem nós gostamos muito durante esta pandemia foi muito doloroso, por isso deixo aqui a minha mensagem de conforto para essas pessoas, e que terão sempre em mim, e creio que em todos os meus companheiros, essa palavra de carinho e de amor para com todos eles. Muito bem, para te despedir, Paulo Sérgio, ex-novilheiro, novilheiro a vida inteira, banderilheiro, uma palavra também, não é um brinde porque os banderilheiros não brindam, mas o novilheiro pode brindar. Pode. Só uma palavra de agradecimento por me terem convidado para esta iniciativa. Normalmente não é uma das atividades onde eu me sinto aqui um bocadinho mais à vontade, mas um agradecimento e acima de tudo que a Pousada do Campino e que a Escola de Toreio, de uma forma ou de outra, vão sempre tentando encontrar alguma força para que se consiga transmitir aquilo que um dia já me transmitiram a mim aqui, e tentar prolongar isso no tempo o máximo possível. Muito bem, resta-me fechar praça neste caso, e faço de uma maneira que queria que considerassem. Nós, os do Toreio a Pé, e conversando sobre Toreio a Pé,
Somos um setor que respeita todos os setores. Vítimas da pandemia, queríamos concretizar, e porque falamos também, de uma maneira geral, em tauromaquia, todos os forcados, e foram muitos, por idade, mas sobretudo pela pandemia, partiram. E faço na pessoa de um homem que era forcado e foi um grande aficionado também ao toureio a pé, Simão Comenda. E quero, de uma forma também muito especial, aqui recordar, também em forma de brinde às suas memórias, os 3 matadores de touros que nos deixaram recentemente pela pandemia: Armando Soares, José Júlio e Mário Coelho. Todos que descansem em paz. Obrigado por terem estado este tempo conosco. Obrigado à organização por me ter confiado esta missão. Saudações taurinas, saúde e sorte, que também dá muito jeito.